Olá! Sejam bem-vindos! Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Pura, juntamente com o nosso intérprete Sâmio, né? Olha só, a gente fica feliz com essa companhia. Vamos juntos então, vamos lá? Deu tempo, todo mundo preparado? Olha só, iniciando a aula de português. Isso mesmo, vamos conhecer aí a nossa temática da aula. Gramática, período composto por coordenação, parte 3, aula 11.1. Vamos falar sobre as orações coordenadas aí no contexto, beleza? Vamos conhecer também agora a nossa habilidade da aula 11.1. Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuação ou outras notações para a produção textual para o desenvolvimento da linguagem, ok? E assim, vamos de texto inicial? Chegou o momento aí, né, da nossa temática para auxiliá-los aí na produção textual, redação, né, texto dissertativo, argumentativo. Aluno terceirão tem que estar antenado, né, nos temas aí da atualidade. Muito bem, leitura imagética, trouxemos aí um texto para você, né? Claro que você deve estar se perguntando, mas o que é isso? Alguém respondeu pandemia, né? Prevenção, ela está com máscara, né? Nós temos aí, olha, primeiro que nós temos um gênero, né? Temos aqui a construção desse gênero com texto verbal, não verbal. Nós temos aí a temática assédio sofrido pelas mulheres. Isso mesmo, tema forte, né? Tema forte, triste, mas é uma realidade. Né? Então vejam o que nós temos aí de construção, na verdade, né? Neste gênero. Para nós, a rua é um campo de batalha. Para nós, a rua é um campo de batalha. Então, aluno terceirão, qual é a sua reflexão em relação a isso? Se você se antenar no tema, né, aí, do texto, você vai começar a construir, né, seus argumentos. Assédio sofrido pelas mulheres. O que vem no seu pensamento quando você aí faz a leitura, né, da imagem? Percebam aí que essa mulher, né, ela está... Isso não é uma máscara à toa, né? Se você entendeu que era só uma máscara. O que isso quer dizer? Um silêncio? A mulher, ela não pode falar? Né? Qual é a sua reflexão? Tá? Então, aluno, o terceiro ano é o seu período aí que você vai fazer uso, né, dos seus argumentos, porque você já tem aí uma vida acadêmica, né, pautada nessa construção aí, nessa discussão. Eu tenho certeza que você aí já tem buscado ser esse aluno leitor, né, que está antenado com as notícias, que lê todo e qualquer gênero, que faz aquele papo legal, que conversa aí em casa, fora, com os amigos, né? Então, assim, tudo isso te ajuda, né? A gente costuma dizer que leitura de mundo, né, ela vale bastante, tá? E garante vaga lá no Enem também, ok? Então, a gente traz para você esse texto e deixa, né, essa indagação para você sempre estar buscando, né, se aprofundando em temáticas diversificadas aí, beleza? Falar aí da mulher, né? É claro que a gente ficaria aqui essa aula inteira, né? Vamos falando dos direitos das mulheres, falar dessa mulher, né? Dessa mulher mãe, dessa mulher esposa, dessa mulher amiga, né? Dessa mulher, né? Que tem as suas qualidades. Também temos defeito, né? Temos aí a mulher que tem a sua igualdade, né? Que tem aí o poder de ser e estar onde quiser.
né? Então, vamos aí pontuar apenas esses itens, né? Que a mulher tem muito mais do que qualidades, né? Ela também pode, tá bom? Vamos aí avançar. A gente traz aí como assédio sofrido pelas mulheres, texto atual, na nossa aula 11.1. Essa campanha, né, de conscientização sobre assédio sofrido pelas mulheres nas ruas constrói-se pela combinação da linguagem verbal e não verbal. A imagem da mulher com o nariz e a boca cobertos por um lenço é a representação, olha só, né? É a representação, tá? Não verbal da incapacidade de as mulheres protegerem-se da agressão verbal dos assediadores. Olha só, é uma campanha, né? Então a gente vê que essa peça publicitária, esse gênero textual, teve a sua construção, né? Aí nós já vamos pautar nas características desse gênero, que é o texto verbal e o texto não verbal. E aí a gente lembra lá daquela aula sobre o gênero textual propaganda, né? Então, esse texto, ele tem uma função, né? Essa função aí, em que nós vimos claramente o uso muito bem adequado aí da linguagem verbal e da linguagem não verbal, beleza? E é claro que o mais importante, além de você conhecer as características desse gênero, é desenvolver, né, o seu olhar crítico, né, dentro aí dessa temática, ok? Pontos positivos, pontos negativos e defendê-los sempre baseado em uma estatística, né, sempre baseado em algo que te dê veracidade quando você estiver defendendo, tá bom? Ok? Vamos então assim iniciar aí a nossa aula sobre as orações coordenadas no contexto. As orações, né, elas se unem umas às outras, olha aí, de forma justaposta ou por intermédio de uma conjunção. Então, entra em cena agora as conjunções. A referida ordenação tem por finalidade a composição de períodos compostos, né? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos entender que é constituído de orações independentes, tá? Coordenados entre si, mas sem nenhuma dependência sintática. Beleza. Feito assim, nós vamos seguir já trazendo para você classificação das orações coordenadas. Primeiro, as orações coordenadas, elas podem ser assindética, não vêm ligadas por conjunções. A ausência da conjunção é marcada geralmente pela vírgula, tá? Nesse caso, vamos observar num exemplo. Ela buscava amor, ele só pensava em dinheiro. Então, percebam que nós temos aqui, olha, ela buscava amor, vírgula. Ele só pensava em dinheiro. Então, nós temos oração coordenada, né? E aí, nesse caso, coordenadas, né? Nesse caso, ela é assindética, porque não vem ligada por conjunção, e sim pela vírgula. Por isso que esta primeira oração, nós vamos classificá-la como oração coordenada assindética, e essa segunda oração, vamos classificá-las como oração coordenada assindética, porém, percebam que o principal aqui é o uso da vírgula, né? Então, as duas, né? Na verdade, a gente tem uma construção aqui, em que é uma oração coordenada. Já a sindética, ela vem ligada por conjunção coordenada, né? Ou seja, sim, ela tem, né? Vamos colocar aqui, sim, ela tem, né?
Um exemplo bem, já aqui bem destaque, não, né? Não tem conjunção, beleza? Vamos ao exemplo. O golpista mudou sua aparência e se deu mal. Ok, então nós temos aqui um período, né? Uma classificação dessa oração. E essa oração ela foi construída, olha só, por conjunção. A conjunção e, né? Uma conjunção aditiva. O golpista mudou sua aparência e se deu mal. Ou seja, a segunda oração, ela aí completa o sentido da primeira. Beleza? Então, oração coordenada, né? Sindética tem conjunção. Oração coordenada assindética não tem. Vamos assim avançar. As aditivas, elas têm uma relação de adição. Elas têm uma relação de soma, tá? Né? Isso tudo na ideia, tá? Principais conjunções aí aditivas. Nós vamos ter a conjunção e, nem, mas, também. Exemplo, ele não se casou com a garota, nem fez fortuna. Então veja que nós temos aqui essa oração coordenada por conjunção. E cadê a conjunção dessa oração? Nem. Então, oração coordenada sindética, nós vamos dizer aqui que é a primeira, e a segunda também oração coordenada sindética aditiva. Por quê? Por que aditiva? Porque nesta segunda oração, né, nem fez fortuna, é que está a presença da conjunção. Na primeira oração, não temos aí a presença da conjunção. Por isso, ela é apenas oração coordenada sindética, tá? Outro exemplo, adversativa. Nesse caso, as conjunções adversativas, elas expressam relação de adversidade, relação de oposição. Nós temos algumas, né, que a gente pode dizer que são as principais conjunções adversativas. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto e outras. Essas são as principais. Vamos ao exemplo. O plano ia muito bem. No entanto, um pequeno detalhe estragou tudo. Nós temos a primeira oração, o plano ia muito bem. Ok. No entanto, um pequeno detalhe estragou tudo. Temos aqui, na segunda oração, a conjunção adversativa, né? No entanto. Nesse caso, a primeira oração não teve nenhuma conjunção, ela é apenas oração coordenada sindética, né? E nós temos já na segunda oração, a oração coordenada sindética adversativa, por quê? Porque foi construída com a conjunção, no entanto, classificada como adversativa, beleza? Alternativas. As conjunções alternativas, elas expressam relação de alternância, relação de escolha, né? Ou de exclusão. Nós temos algumas. Ou, ora, quer, já e já. Essas são as principais, algumas das principais. Por exemplo, ora o casal valsava, ora passeava. Nesse caso, nós temos o quê? Duas orações. A primeira, uma oração, aqui nós temos sindética, né? Alternativa apenas, né? Desculpa, vamos lá de novo. Primeira oração, oração coordenada, né? Sindética. E na segunda nós temos, olha, oração coordenada sindética alternativa. Mas ficou na construção separada, nós temos ora e ora, né? Então essa é a alternância. Ora o casal valsava, ora passeava, beleza? Conclusiva. A oração conclusiva, ela expressa uma relação de conclusão, né? Algumas conjunções, como logo, portanto, por conseguinte, pois, isso depois do verbo.
Beleza? Exemplo, gosto não se discute, logo se respeita. Tá? Então, nós vamos aqui separar primeira oração e segunda oração. Beleza? Essa primeira oração, gosto não se discute, oração assindética. Logo se respeita, é o quê? Oração coordenada assindética conclusiva. Olha a presença da conjunção. Logo, né? Então, conclui aí a ideia. Muito bem. Vamos para a explicativa. A explicativa, ela tem uma relação de explicação, uma relação de justificativa. Nós temos a conjunção que, porque, pois, esse pois antes do verbo, tá? Se ele aparecer na oração antes do verbo, nós vamos classificar como explicativo. Exemplo, não fique chateado, porque ela não combinava mesmo com você. Primeira oração, não fique chateado, porque ela não combinava mesmo com você. Segunda oração, nós já temos aqui o quê? A explicação, né? Temos a conjunção explicativa, por quê? Porque ela não combinava, né, com você. Tá? Então, primeira oração, oração assindética. Segunda oração, oração coordenada assindética explicativa devido à conjunção explicativa por quê. Segundo exemplo, na segunda-feira não foi ao trabalho porque estava doente. Vejam que esse porquê está antes do verbo, né? Ó, porque, aqui nós temos o verbo e a conjunção antecipada. Correto? Nesse caso, oração coordenada, sindética explicativa. Vamos avançar? As conjunções coordenativas, elas agregam orações no mesmo nível sintático. Elas são independentes, responsáveis pela direção, argumentação e a troca de conjunção implica uma mudança de sentido. Tá? Então, vamos lá. Era linda e vaidosa. Então, percebam que nós temos a conjunção, né? Era linda e vaidosa. Essa conjunção é uma conjunção coordenada aditiva, né? Que ela veio aí fazer essa adição, tá? Então, nós vamos já entender que se eu troco essa conjunção, é claro que isso vai mudar todo o sentido. Se eu troco a conjunção e pela conjunção logo, o sentido vai ser diferente? Sim. Era linda, logo vaidosa. Então, quando eu acrescento, ou seja, quando eu troco a conjunção, não é mais de adição, e sim de conclusão. Então, isto é para chamar a atenção quando você estiver produzindo o seu texto. As conjunções, elas têm a sua função, tá? E aí você tem que contextualizá-las adequadamente. Agora, era linda e vaidosa. Então, eu tenho a adição e. E se eu coloco aqui a adição, mas vai continuar sendo uma adição, você está adicionando a ideia, acrescentando a mesma ideia? Não. Era linda, mas vaidosa. É uma oposição, né? Mas, por quê? Porque nós já vamos ter aqui o pois, olha, seguindo as setas, né? Beleza? Então, a gente vai ter era linda, mas vaidosa, vai se opor. Quando eu digo era linda, pois vaidosa, né? A gente já tem uma oposição e temos uma explicação. Período composto por coordenadas sindéticas de diferentes tipos. Marcos estudou para a prova e fez todos os trabalhos, porém, não conseguiu a média na disciplina. Então, vejam que nós temos aqui, né, a oposição, ou seja, lembrar sempre que se você for trocar as conjunções, isso implica em mudança de sentido, ok?
Vamos lá. Contextualizando. Vamos analisar o trecho do romance A Menina que Roubava Livros, do escritor Suzak. Era o fim de maio, em 1939, e a noite tinha sido como quase todas as outras. Mamãe sacudira seu punho de ferro. Papai havia saído. Liesel limpara a porta da frente e observara o céu da rua Himmel. Então, isso é um pequeno trecho, né, dessa obra aí, bacana, né? A Menina que Roubava Livros, né? Esse romance aí, com certeza vocês aí já viram até o filme, né? Quem não viu, né? Vamos lá, é uma boa obra aí de sugestão. Tá? Com isso, a gente trouxe este exemplo para a gente falar sobre aí a questão dessa construção, né? Sintaticamente falando. Então, vamos recordar. Vamos recordar que se concebe aí como período a frase organizada em oração. E aí, nesse caso, nós vamos ter período simples, né, ou período composto. O primeiro e o último período do trecho. Agora, vamos lá. A menina que roubava livros se compõe de duas orações. Vamos ver como é essa construção? A primeira oração, né? Ou seja, o primeiro período, nós temos, era o fim de maio de 1939. A segunda oração, a noite tinha sido como quase todas as outras. Ok, então nesse primeiro período, a gente vai ter aqui um único verbo, né? Era. E já na segunda oração, nós vamos ter o verbo ter sido, a gente já tem essa conjunção, né? Nós vamos ter essa locução, né? E aí, nós vamos entender já. Último período. Último período, Liesel limpara a porta da frente. Segunda oração, observara, né? Que aí nós vamos ver que é a referência, né? A Liesel de maneira subentendida. O céu da rua Himmel. Então, olha só. Constata-se que duas orações independentes entre si, né? Observa-se que, apesar de terem sentido ligados por meio da conjunção e, mantêm-se fiéis à sua estrutura sintática original. Tá? Então, vamos ver isto já no próprio texto. Olha aqui. Era o fim de maio de 1939. E a noite tinha sido como quase todas as outras. Mamãe sacudira seu punho de ferro, papai havia saído. Ou seja, né? Liesel limpara a porta da frente e observar o céu da rua Himmel. Então, quem observar o céu da rua? Liesel também. Então, faz a referência. E aí nós temos essa conjunção e, lembrando que ela tem a função de adição, né? Então, a gente soma. Então, aqui, ela simplesmente acrescentou no mesmo viés sintático, no mesmo sentido, né, para essa estrutura. Ok? Outro exemplo. Letra A. Márcia compareceu ao evento no horário confirmado. B. Márcia compareceu ao evento e não se atrasou. No exemplo A, não há conjunção no primeiro período. Ou seja, se não tem conjunção, nós temos oração coordenada assindética. Beleza? No exemplo B, segundo período, as duas orações são interligadas por meio da conjunção e. Nesse caso, nós temos uma oração coordenada sindética. Né? Lembrando que a gente fez aquele jogo? Primeira oração, né? E aqui segunda oração. A segunda, ela tem aí, né, a sua construção a partir da conjunção aditiva e. Vamos exercitar? Vamos juntos. A internet é o portal da nova era, mas apenas 3% da população brasileira tem hoje o acesso à rede. O Globo 9/7/2000. Analisando o emprego
do conectivo mas na construção acima, é possível concluir que, além de ligar duas partes da frase, ele desempenha a seguinte função. 1. Reafirmar o significado da primeira parte. 2. Permitir a compreensão interna das duas frases. 3. Desfazer a ambiguidade de sentido da primeira parte. 4. Evidenciar uma relação de sentido entre as duas partes. E agora? Vamos lá, então. É claro que o nosso gabarito é a letra 4, né? Então, olha o comando. Você teria que analisar como foi utilizado esse conectivo mais, essa conjunção mais aí dentro dessa oração. E aí você tinha que chegar à conclusão de que, além de ligar duas frases, ele desempenha a função de evidenciar uma relação de sentido entre as duas partes. Era apenas esse o exercício, porque a conjunção mais teve essa função ali contextualizada, fazer apenas essa evidência, né, dentro dessas duas orações, ok? Muito bem. Vamos lá. Você aí com certeza deve estar, né, se perguntando, professora, mas aí está muito puxado. A gente está acabando de recordar, recordar, porque lá no segundão você viu período simples, período composto, período simples construído a partir de um verbo, uma oração, período composto a partir de um ou mais verbos, se tem um é uma oração, se tem dois ou três orações, ok? Lembrando que agora nós estamos recordando que esse período, né, ele pode aí ser construído com orações, com conectivos, com conjunções, com orações a partir de conjunções coordenadas ou conjunções subordinadas, tá? Então é nessa vibe, nesse lance que nós estamos nessa aula. Então tenha calma que com certeza você aí vai recordar, vai se situar, não se aveste não, tá bom? Então vamos aí voltar para o nosso gabarito. Por quê, né? A função dessa conjunção mais. Nós temos ela indicando que ela estabelece, olha, eu deixei bem claro, mastigado para você. Qual é essa função dessa conjunção? Ela estabelece ideia de quê? De oposição, né? Oposição entre as orações. O fato da internet ser o portal da nova era versus o número reduzido de pessoas com acesso a essa internet, tá? Então, nesse caso, essa conjunção teve essa função, fazer, tá, essa adversidade aí dentro, ok? Então, quando é que eu tenho que usar mas em sentido de oposição? Aí, nesse caso, sempre contextualizado, tá bom? Vamos mais, vamos adiante. Temos outro exemplo aí. Orações coordenadas presentes nos trechos de música. Olha só, a língua portuguesa, ela passeia por todos os gêneros. Sim, nós temos aqui, olha só, Adriana Calcanhoto. Quem é fã de Adriana, com certeza, gente, vai gabaritar total. Nós temos aqui alguns versos da música de Adriana, só para trazer para você a contextualização do que nós vivemos aí no dia a dia, essa gama de gênero permeando a nossa vida e envolvida a nossa língua portuguesa, tá? Estamos estudando a construção dessas orações, a construção dessas frases, né? A construção desses períodos. Então vamos lá. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas para poder te ver, mas o relógio está de mal comigo. Beleza. Então vejam só, que nós temos aqui, já iniciando o segundo verso, a partir da conjunção e, né? E aí nós temos essa oração coordenada aditiva. Beleza? Muito bem. E assim nós vamos para o nosso quarto verso. Mas acabamos de fazer um exercício.
A conjunção mas tem um sentido de quê? De adversidade, né? Então, nós vamos dizer que a oração coordenada adversativa. Vamos ver, será que está mesmo fazendo essa oposição? Eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo. Eu conto as horas para poder te ver, mas o relógio está de mal comigo. Viram só? Então, sempre compreender a função das orações, tá? E aí, nesse caso, nós temos duas, né? Muito bem empregada aqui no gênero música. Vamos lá, de Cristiano Araújo. Tem para todos os gostos, gente. Vamos lá. Vou dizer o que é que ela tem que eu não... Perdão, vamos novamente. Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você. Então, senta e escuta calada e vê se não chora. Ela quis um amor que um dia você jogou fora. Pela fé, o Cristiano Araújo, né? Muito bem aí nas suas colocações para construir esses versos. Ok, mas vamos aqui entender nessa construção do primeiro verso. Vou dizer o que é que ela tem. Olha, o que é que ela tem? Que não tem em você. Então, ele está explicando quando ele construiu aí essa segunda oração desse verso. E utilizou a conjunção que é uma conjunção explicativa. Já no segundo verso, nós temos... Então, senta e escuta calada e vê se não chora. Percebam que tem o mesmo sentido sintático, ou seja, está na mesma direção de compreensão. Então, senta e escuta calada e vê se não chora. Então, nós temos aí a construção a partir da conjunção aditiva e, que dá a ideia de quê? De soma, né? Acrescenta aí a mais a essa oração. E no último verso, ela quis um amor que um dia você jogou fora. Então, nós temos aí a conjunção que, mais uma vez, explicando. Né? Ela quis um amor que um dia você jogou fora. Jogou fora, então, tem alguém que quer, né? Ok? Então, nós temos exemplo dentro aí desses versos da música, né? Um gênero que é bastante utilizado, né? Para os estudos aí em relação à literatura, mas a gente trouxe, tá? Para exemplificar que as orações coordenadas, elas também, né, fazem aí a sua presença nessa construção, beleza? Vamos avançando. A gente também tem as orações dentro aí de poesias, né? Não só músicas, né? Não só tirinhas, mas também diversos gêneros. E aqui um outro exemplo. Então vamos lá, junto aqui, vamos fazer a leitura. O poema Fim, do poeta Vinícius de Moraes, né? Você vai fazer o quê? Ler esse poema, vai observar a construção das orações coordenativas, né? E, nesse caso, as conjunções alternativas e a relação de sentido que elas estabelecem entre as orações. Então, a leitura do texto, né? Fim, e aí você vai chegar a fazer o quê? A sua análise, né? Nós temos aqui outro exemplo, que é outro gênero textual, capa de revista, né? A gente traz aqui o que você teria que fazer essa leitura, nós vamos fazer junto, né? E vamos entender. Então, na capa de revista, vejam que nós temos aqui já um texto, né? Utilizando linguagem verbal e não verbal. O suco verde faz bem. Mas o laboratório bioquímico do corpo humano é mais complicado do que os seguidores de dietas mágicas imaginam. O que aconteceu aqui com essa conjunção mas? Já entendemos que, nesse caso, né, veio fazer uma oposição à primeira oração. O suco verde faz bem. Olha, uma afirmativa legal, tranquila. Só que a conjunção veio e disse, epa, mas
o laboratório bioquímico do corpo humano é mais complicado do que os seguidores de dieta mágica imaginam, né? Então, olha aí a utilização e a construção dessa oração com esses conectivos, né? Essa é a real função. Vamos para mais um. B. Hormônios. Outra capa de revista, né? E olha só o texto, olha só essa oração. Mais poderosos. Já se sabia quase tudo sobre eles, mas agora surge a irisina, que acelera a perda de peso e abre caminho para a ginástica em gotas. Vamos lá. Vamos tirar aqui esse S. Em gotas, tá? Muito bem. E aqui, nesse caso, né, nós temos uma explicativa. Já se sabia quase tudo sobre eles, mas, olha assim, agora surge a irisina, né, uma oposição que uma explicativa acelera a perda de peso e abre caminhos para a ginástica em gota. Muito bem. Aplicando aqui o conhecimento, mas, né, a gente já trouxe, mas é uma justificativa, demonstra contradição, né? Nesse caso aí, a conjunção mais pode ser substituída pela conjunção porém. No exemplo B, que também foi utilizada a conjunção mais, que demonstra contradição, tá? Nesse caso, a conjunção mais pode ser também substituída pela conjunção entretanto. Beleza? E assim, a gente traz o exemplo na poesia, né, em que nós temos aí, o mundo é grande. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O amor é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Carlos Drummond de Andrade. Então, a gente traz a explicativa já para você, dizendo que no verso cama e no colchão de amar, nós temos aqui, tá? Dois diferentes valores sintáticos, mas ligado pela conjunção e, né? Que aí tem esse valor de soma. Na cama e no colchão, percebam que a ideia tem uma sequência, né? Já no valor adversativo, nós temos aí a conjunção e, que liga as ideias, que liga os fatos de sentido opostos, mas com isso a conjunção e, nesse caso, pode ser substituído pela conjunção mas, tá? O mundo é grande, mas cabe numa janela. O amor é grande, mas cabe na cama, mas cabe num beijo, tá? Então, se fosse para fazer a troca, essa seria a conjunção adequada, beleza? E aí nós temos outro trecho da música, né, do MC Gui, né? Eu peço para Deus que o caminho iluminar, que a luta que eu travo não me traga dor, eu faço o possível para a gente ganhar, a guerra de miséria que a gente criou, você tá ligado o quanto é difícil quando lá em cima querem derrubar, mas quando embaixo se pede ajuda, ninguém dá a mão se é para te levantar. Então, nesse caso, nós trouxemos para exercitar e você, com certeza, vai gabaritar. No trecho aí, no verso, mas quando embaixo se pede ajuda, a palavra destaca, estabelece com a oração anterior uma relação de... Gente, aqui não tem como errar, né? Isso aí nada mais é do que uma oposição. Mas quando embaixo se pede ajuda, ninguém vem contribuir, né? Beleza? Então, assim, a gente vai trazendo para você tirinhas, né? Em que também temos a presença da construção das orações com conjunções coordenadas, orações aí auxiliando no sentido do texto, sempre em sentido de adição ou de oposição, tá? E aí, nesse caso, nós vamos seguindo, deixando para você a interpretação, né, delas. Nesse caso, a gente tem alternativas, conjunção alternativa nessa tirinha, e aí você vai fazer a leitura, você pode identificar essa conjunção, né, fazendo aí a sua análise. A gente trouxe várias, né, durante aqui o final desta aula, para você identificar.
Então, de acordo com o que a gente está explicando, você pode encontrar aí nas tirinhas. E a gente traz o exercício, você depois pode também fazer a sua conclusão da atividade, tá? E a gente está passando e deixando, na verdade, eu não estou resolvendo, mas a gente quer deixar para você, tá? Aluno aí, terceirão, para exercício mesmo, né? Porque essa parte sintática, ela tem que ser bem explorada em relação à prática do exercício, encontrar, localizar essa conjunção, verificar a função dela dentro da estrutura, seja na poesia, seja aí nas tirinhas, seja no verso de uma música, tá? Então, deixar tudo muito bem certinho. Então, a gente traz para você esses exemplos e eles estão com as suas respectivas aí respostas. Mas faça você aí o seu exercício, valeu? E a gente tem aqui, então, mais outro exemplo de música, tá? Também que a gente deixa, porque são 5 questões, tá? E aí a gente diz para você exercitar. Vamos lá, então. Encerrando a nossa aula, eu gostaria que você fizesse o combinado, né? A gente trouxe, apresentei todo o gabarito, mas qual é a importância de trazer esses exemplos? Que você confira, encontre neles essas conjunções e as funções adequadas. Valeu? Então, até lá. Até a próxima aula.